Olá, eu me chamo Lucas. A nossa aula de hoje é para poder falar sobre quebra de estrutura, mas hoje vamos falar sobre choque, que se trata de mudança de caráter, tá? Essa mudança de caráter, ela é bastante confundida com boss, certo? Que é o que nós aprendemos na aula anterior. Só que o choque, ao contrário do boss, que o choque ele vai estar mostrando para você uma mudança daquela tendência que estava anteriormente. Então, se a nossa tendência ela é um cenário de baixa, e aí nós tivemos um choque, correto? Ele passa a ter uma tendência de alta. Então, o choque se trata justamente sobre essa mudança de comportamento da tendência. É através dessa mudança de característica do movimento que estava ocorrendo, ele reverte para dar início a uma nova tendência, certo? Então, como o nome já sugere, se trata aí de uma mudança da característica, de caráter. Já o boss, nós temos uma quebra de estrutura para poder mostrar a continuidade dessa tendência. Então, o boss se trata da continuidade da força dessa tendência que está ocorrendo. Beleza. Sabendo disso, a gente pode observar que nós temos um cenário de choque. Também vocês podem encontrar na nomenclatura com CH. Beleza? Tá. Agora a gente vai dar uma pequena fala, se tratando aí do boss e do choque, através desse exemplo onde que a gente pode observar que deu-se a origem ao choque nessa movimentação que ocorreu, porque que este movimento, onde que anteriormente teve força suficiente para poder romper o fundo anterior, através desse rompimento do fundo anterior, dando a continuidade da movimentação de queda, correto? Deu origem ao boss, beleza, mostrando continuidade no movimento. Quando esse fundo anterior, o preço ele veio para poder fazer uma pequena correção, ganhou-se força suficiente para que pudesse romper o topo anterior. Rompendo-se o topo anterior da tendência de baixa que foi rompido, dá origem ao choque, tá? E através dessa origem do choque, a gente pode observar que, em alguns estudos, caso você for dar uma folheada, outros estudos e tudo mais, pode acontecer essa pequena modificação que eu quero alertar para vocês para não ficar confuso, tá? O que que acontece? Nessa modificação, quando acontece que a tendência de baixa, naquele último movimento que nós temos aqui, e através desse último movimento, onde que teve força suficiente para ocorrer, de fato, aquele choque, ou seja, o rompimento do topo anterior da tendência de baixa, aquele último fundo que foi validado, que é onde ocorreu o boss, você substitui e coloca ele o nome de choque. Fazendo isso, o que que isso quer dizer? Isso aqui é apenas uma maneira, tá, para que o seu estudo tenha um melhor entendimento. Que você vai saber que foi a partir daqui que ocorreu o início do movimento que fez que mudasse a tendência, tá? E aí, da mesma maneira, a gente tem um comportamento, uma tendência de alta, após a mudança da característica, né? Nós tínhamos a tendência de baixo, rompeu-se o topo anterior, mudou-se a sua característica para uma tendência de alta, onde que nós temos a identificação de BOS, que esse BOS significa que o preço está quebrando-se a estrutura e mostrando força da sua movimentação, ou seja, está continuando a sua tendência, ele veio a subir. Continuando com um belíssimo de exemplo, agora eu vou colocar aqui uma pequena região para a gente entender um pouco. Essa região aqui, ela vai fazer a função, tá? Vamos colocar aqui um tempo gráfico de 4 horas, também conhecido como H4, tá? Sempre que eu me referir a H, se trata de hora, M se trata de minutos, certo? E essa região, já que o preço ele está saindo de baixo e se deslocando-se para cima, então essa região está fazendo a função de supply zone, tá? Que isso quer dizer região de oferta, beleza? Sabendo disso, o que que a gente tem que compreender? Que quando o preço vai em nossa direção, daquela região que a gente marcou,
Através disso, a gente vai executar uma venda de imediato? Não, porque a gente tem que analisar de fato ali uma certa exaustão do tanto do preço e através do seu volume para nós realizarmos a nossa entrada. Neste caso, se eu quero realizar uma entrada de venda, eu tenho que observar o quê? A mudança dessa característica do preço. E o que que traz ali para poder alertar essa mudança de característica do preço? O choque. Então, através desse comportamento, eu tenho que analisar o que deu origem ao seu choque. Então, nós observamos mais uma vez que o preço ele veio a cair, né, onde que teve o início a quebra da estrutura devido ao rompimento do fundo da tendência de alta, certo? Então, a gente tem que entender que a importância de identificar se o fundo da tendência de alta principal. Por quê? A gente tem que compreender que quando nós temos aqui um fundo e um topo, porém, quando este fundo se teve o início e ele não teve força suficiente para poder romper-se o topo anterior, vou desenhar aqui para poder ficar ainda melhor. Quando esse fundo não teve força suficiente para poder tomar esse topo anterior para poder dar origem a um boss, o que que isso quer dizer? Fraqueza do movimento. E o meu fundo ele só é caracterizado a partir do momento que ocorre um boss. Ou seja, quando ocorre um rompimento do topo. Tá? Aí sim eu estaria validando este fundo. Beleza? Beleza. Aí o que que acontece? Neste contexto, a gente tem a nossa região aqui de H4. E aí o preço ele veio a ter a sua movimentação, a quebra da sua estrutura. A gente observa novamente aquele contexto aqui do BOS, né? Onde que nós temos a nossa marcação, que nos esconde aqui, ó, o último BOS aqui, já que teve a mudança de característica, então eu vou colocar um certo impedimento, que aqui ocorreu o início da movimentação de mudança de caráter, tá? Certo. E aí, quando ocorre isso, a gente tem que observar que, através dessa mudança, o preço ele tende a voltar na determinada região, onde que a gente vai estar aprendendo a fazer a marcação. E aí, a gente vai identificar a região que o preço ele pode retornar para poder estar buscando e ele de fato voltar a cair. Então, o nosso primeiro critério para poder realizar a entrada contra a tendência é sempre observar a mudança dessa característica. A gente tem que observar essa quebra de estrutura que está nos alertando um choque, ok? Aqui vai alguns exemplos de mudança de característica do preço que a gente tem que ficar atento. Aqui nós temos um exemplo que foi marcado duas vezes este choque que está sendo representado por CH, pois ocorreu um tempo gráfico menor e um outro tempo gráfico maior. Como assim? Aqui nós temos um tempo gráfico como se fosse de H1, né, que se trata de 1 hora, e aqui temos um tempo gráfico de M15, que se trata de um tempo gráfico de 15 minutos. Tá? Então, sempre vai ocorrer essas marcações de ter um topo ali, por exemplo, próximo do outro, em tempo gráfico diferente. Beleza? Sabendo disso, a gente não deve se preocupar, porque a quebra de estrutura ela vai acontecer em todos os tempos gráficos, tá? Então, um choque muitas vezes será a nossa porta de entrada e a gente tem que observar isso demais, porque as nossas entradas sempre vai ser após ocorrer uma quebra de estrutura que originou-se um choque, ok? E aí, quando a gente marca a nossa zona de interesse, que a gente vai aprender mais para frente, a gente vai estar identificando que o preço ele vai vir a corrigir já dentro do contexto daquela mudança de característica para alta, a gente realiza a nossa entrada. E isso ainda validando ainda com volume. A gente sabe que para a gente realizar a nossa entrada, a gente tem que ver uma perda de interesse, neste caso, como se o contexto era de queda, quando o preço chegar na nossa região, a gente vai avaliar o volume se ele está fraco, beleza? Se é um volume menor que o anterior, para poder mostrar seu desinteresse por parte de quem? Cenário de queda, por parte dos vendedores, certo? Chegou na região, avaliou,
Já temos aí uma mudança de característica mostrando cenário de alta, perda de interesse por parte dos vendedores, que é mostrado pelo volume, caracterizou a nossa entrada. Mas o conceito principal aqui é a gente observar essa mudança de característica, analisar o choque para a gente realizar a nossa entrada. Fechou? Então, lembre-se que tudo depende de vários fatores. A gente precisa saber identificar a tendência, tá? Que seja favorável à nossa entrada. Para isso, a gente tem que analisar o choque. E aí, a gente vai sempre estar analisando esse contexto. Um outro tipo de característica para vocês compreenderem aqui: movimentação, topo, fundo, rompeu seu topo anterior, identificou-se a nossa região, deu início à sua entrada. Tá? Bem tranquilo, então você sempre vai observar todo o conceito e entrada sendo realizada após a mudança de característica, certo? E através dessas mudanças de característica, a gente tem que entender que existe também, se existe o buzz fake, existe também um fake jock, tá? E isso tudo se dá principalmente à movimentação do preço e a maneira que ocorreu o seu rompimento, tá? Para identificar um possível fake, um falso rompimento, uma falsa mudança de característica, um falso choque, tá? É importante observar o fechamento do candle. Onde que nós estamos falando? Que nós queremos que, se eu quero de fato validar aquele rompimento, eu tenho que olhar o corpo fechando sempre acima do pavio. E caso aquele candle não tenha pavio, você tem que olhar acima do fechamento do corpo dele, que se trata da máxima, que nós estamos falando topos e fundos principais, tá, pessoal? Lembre-se disso. E aí a gente tem que analisar isso, porque a forma como o preço ele reage em pontos estruturais do gráfico é essencial para poder entender um possível um fake jock, um falso movimento ali que está ocorrendo. E aqui a gente pode observar que nós tivemos aqui uma marcação onde teve o rompimento através do pavio. Então o preço chegou nessas regiões, houve a sua rejeição, deixando-se pavio. E aí ele veio da sua origem, a continuidade de movimentação de baixa, tá? Então a gente tem que observar bastante esse contexto aí. E aí a gente sempre vai analisar isso. Aqui no outro exemplo, onde que nós tivemos aqui no lado esquerdo aqui, tá vendo? Onde que ele deu a origem um rompimento de baixa, dando-se aqui um fake, tá vendo? Mas não teve força suficiente, ele veio a ter o seu deslocamento de alta. Então, os passos para poder estar identificando um fake choque, a gente analisar o primeiro passo, o fechamento do corpo. Se o corpo do pêndulo não fecha acima ou abaixo daquele nível chave, que se trata de quê? Em relação ao pavio do pêndulo que está no topo ou fundo principal, que você já consegue identificar esses tipos de movimentos, tá? E a reação dos pontos que estamos trabalhando. Por exemplo, o preço chegou em uma região de zona de suporte ou resistência, zona de oferta, zona de demanda, e o preço reverte rapidamente após tocar esses pontos. Isso pode indicar uma falsa quebra, beleza? E outra maneira de você analisar isso é justamente analisar a questão do seu volume, tá? Por quê? Se você observa que nós temos ali uma região, e aí nós temos um preço onde que ele veio a romper, correto? E aí esse preço a gente tem ali, anteriormente a ele, nós temos um volume crescente. Opa, então, o corpo rompeu-se aquela região, um volume forte, que é maior que os anteriores, mostrando um volume, um rompimento verdadeiro, tá? Agora, se acontece ao contrário, um volume menor que o anterior, a gente pode esperar um pouco que existe a possibilidade muito grande do preço ele fazer isso aqui, subir mais um pouquinho, né? E depois ele vier a cair, e depois ele volta para poder retestar aqui, e aí, de fato, ele vem até a sua queda. Por quê? Este contexto aqui se trata de quê? Captura de liquidez, que é a nossa próxima aula que a gente vai aprender a identificar quais são as regiões que vai ter essas liquidez no mercado. E por que que a gente não deve entrar de imediato? É justamente por causa dessas capturas de liquidez. Então, muitas das vezes a gente pode ser estopado por estar entrando de imediato, não ter paciência para poder aguardar a movimentação, e aí o mercado varre aquela liquidez
e depois volta a dar origem à sua movimentação, que você fez aquela leitura adequada, corretamente, tá? Então, a gente sempre vai verificar a maneira correta, tá? O choque está alinhado com aquela tendência e o volume para poder estar validando a movimentação, o movimento exausto, tá? Mas principalmente a gente tem que avaliar a quebra da sua estrutura, ok? Avaliou isso, a gente aguarda, o volume vai estar confirmando, a maneira que está sendo fechado ali o candle, a gente consegue ter um parâmetro, um embasamento muito bacana para poder evitar esses fake choque. Traduzindo as movimentações de choque, tá, pessoal? Conforme vocês podem ver nessas imagens, o que a gente pode observar? Houve a marcação, aqui praticamente a gente pode fazer isso aqui, ó, como se fosse uma região aqui, ó. Aí. E aí você coloca o seu stop aqui, o choque, ele vai fazer este tipo de comportamento. Então, o choque falso, o fake choque, ele vai fazer isso com você. Ele vai vir te stopar. Ele vai vir com a função de varrer a liquidez para depois dar início à sua movimentação. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Se trata de liquidez também. A gente vai aprender isso na nossa próxima aula, tá? Então, a função do fake choque, o fake buzz, tá? É justamente para poder varrer a liquidez, fazer um falso movimento na ideia de tirar-se posição que pode estar aberto, na ideia de tirar posição que pode estar protegendo aquele trade ou de simplesmente traduzir para você, de liquidar aquelas posições que estão aí em aberto, varrer-se aquela liquidez para poder dar origem à sua movimentação. Por isso que a gente tem que ficar bastante atento, não entrar de imediato, ter a paciência de avaliar o cenário, avaliar o seu cenário, a gente pega e entra bem tranquilamente. Então, o mercado ele sempre tende a fazer o primeiro movimento, ele volta para poder retestar o movimento na ideia de tirar essas posições em aberto, na ideia de manipular um pouco o preço, de buscar essa liquidez e dar início à sua movimentação. Beleza? Então, o preço tentou romper várias vezes e nesse sentido, ele está deixando pavio, o volume não está confirmando, então a gente está fazendo aí um processo de captura de liquidez que o mercado está trabalhando, tá? E para poder evitar cair nesses fake shock, a melhor estratégia é esperar a quebra de estrutura, beleza? Prefere-se uma quebra de estrutura saudável, o fechamento do corpo em relação ao pavio do candle anterior, tá? Então, lembre-se de considerar quebra conforme o tempo gráfico que você está analisando. Quanto mais você observar em outros tempos gráficos e perceber que apenas o pavio está rompendo um nível de preço, mais confirmada será a quebra falsa, indicando apenas uma captura de liquidez. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.